Então, boa noite, pessoal aí. Bem-vindos, né, de volta ao semestre. Opa, mais uma pessoa aqui. Bem-vindos de volta ao semestre. Vamos retornar aí. Então, só reforçando, teremos aula até outubro para finalizar o semestre. Serão 12 semanas de aula. Tem que confirmar direitinho, se eu não me engano, vai ter uma semana de recesso para vocês. Ou é uma, ou são duas. Não tem problema nenhum, o pessoal que quiser deixar a câmera ligada, tá? Nós somos poucos também, e até melhor eu ver as carinhas aí, ver o entendimento, ver se está fazendo sim com a cabeça, é o mínimo que a gente tem hoje. Então pode deixar ligado quem quiser. Não tem problema não. Né? Somos poucos aqui, não vai travar não. Se começar a travar, a gente tira. Então, o segundo semestre, a princípio, é presencial, mas isso também é um achismo meu, no quesito que, até então, o meu achismo é que não vai ser presencial a primeira parte, né? Porque se volta em outubro, eu acho que não vai estar tudo tranquilizado em outubro. Eu acho que não vai estar, né? É o que a maioria das pessoas acham. Mas esse é só achismo meu, tá? E aí, até dezembro aí, deve ser mesmo da forma não presencial. A gente vai tentar da melhor forma possível. Como vocês estão no terceiro semestre do TEB, seria o caso de vocês fazer o TEM 3, né? Para a maioria. Seria bem interessante, eu aconselho fortemente a abrir o leque para vocês conseguirem outros tipos de trabalho e de vagas e poder concorrer sem problemas, né? Então, eu aconselho fortemente, além do conhecimento, que ele é diferenciado também, fica bem complementar. Então, seria um semestre a mais para conseguir aí os 2 diplomas. Dito isso, então, hoje a gente vai ver tomografia computadorizada, mas antes eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que está organizado o semestre, e o Moodle e tudo mais. Eu vou começar a apresentação da minha tela aqui. E aí vocês falam se estão vendo tranquilo. Qualquer momento também pode estar interrompendo, tá? Não tem problema. Algumas vezes eu não vou estar vendo sempre o chat, então pode interromper pelo áudio mesmo, né? Até porque somos poucos também, se organizar tranquilo. Pode estar interrompendo, pode estar interagindo, pode estar tirando dúvida. Vamos sempre tentar deixar as coisas mais claras possíveis aí, porque estamos à distância, né? Então, é mais complicada a comunicação, então vamos tentar fazer o nosso máximo. Certo? Estão vendo minha tela já? Vou dar um ok no chat aí, estou vendo o chat por enquanto. Beleza, tá carregando. Legal, beleza. Então tá, aqui tá o Moodle. Vou tirar da forma edição aqui, vou colocar da forma que vocês estão vendo, para facilitar. Beleza? Esse aqui é o Moodle para vocês aí. Então, sejam todos bem-vindos. Pode interromper por áudio, tá? Porque eu não estou vendo o chat. Então, sejam todos bem-vindos aí, de volta ao semestre. Espero que todos estejam bem. Eu sei que são tempos difíceis aí. Contem com a gente para o que precisar, né? A gente está lá no WhatsApp, sempre online. Né? O pessoal sempre pode estar mandando pergunta. Eu respondo assim que eu puder, o mais rápido possível, tá? Não importa tanto o horário para mandar no WhatsApp lá, porque a gente sabe que a gente está num momento especial. Então, assim que eu puder, eu respondo. Atendimento ao aluno dessa matéria, ele vai estar acontecendo nesse mesmo chat, nesse mesmo link aqui do Google Meet. Eu vou estar online todas as quartas-feiras, das 18 às 19. Beleza? Isso é importante. Então, eu vou estar online aqui para dúvidas, questões que vocês queiram discutir, qualquer coisa, estarei aqui. Beleza? Esse é o horário para a gente conversar, né? Conversar e decidir dúvidas e tudo mais. Tá? Fico à disposição. Tá? Vou até ligar minha câmera aqui também. Estava desligado, esqueci. Pronto. Beleza? Então, professor Felipe, aqui está o link das aulas síncronas, é esse mesmo link que nós estamos aqui, e também para os atendimentos ao aluno. Ok? Aqui está o segundo link, é o canal do YouTube, onde eu vou estar postando essas gravações, essas aulas. Beleza? Então, eu vou estar dando aula aqui, por exemplo, na quarta-feira. A quinta-feira,
No mais tardar sexta, eu vou estar postando lá nesse canal do YouTube, tá o link aqui. Então vai estar lá organizado, bonitinho, botar a data e tudo mais, a gravação do nosso Meet, do nosso encontro, para aqueles que não puderam assistir ou para aqueles que queiram tirar alguma dúvida, ver a aula novamente e pode colocar lá a função 2x, 3x, ver rapidinho, tirar uma dúvida. Vai estar sempre lá e pode vir para mim também na quarta-feira com as questões, com as dúvidas, beleza? Aqui vai estar um fórumzinho de avisos gerais, se tiver alguma notícia, alguma coisa assim mais importante, vou estar colocando aqui, vou estar disparando e-mail para vocês. Mas a princípio, como a gente, nós somos poucos, né, e a gente tem esse contato lá do WhatsApp, eu vou estar mandando lá no WhatsApp, eu vou estar atualizando vocês, alguma coisa mais urgente eu vou estar falando por lá, bota aqui também se for o caso. Aqui, coisas mais relacionadas à matéria de fato, beleza? Fórum de dúvidas, um fórum aberto, onde vocês podem estar aqui criando um tópico de discussão e estar tirando dúvidas e estar conversando entre vocês sobre assuntos da matéria, tá? Da matéria. Então, coisas mais away, você pode estar conversando lá no WhatsApp. Coisas da matéria, vocês podem estar conversando no fórum, eu vou estar respondendo as dúvidas por aqui também. Então, não precisa esperar quarta-feira, 18 horas, para estar tirando dúvida comigo. Você pode estar entrando aqui e deixando. E aí fica muito mais fácil de eu responder, inclusive as outras pessoas estar discutindo e ajudando. Então, bem interessante essa função aqui da gente estar utilizando. Né? Vamos tentar utilizar, ver como é que fica essa experiência. Tá? Ah, professor, a data do negócio, se isso não está aparecendo, essas coisas também, pode estar postando aqui, tá? Que eu tento resolver. Então, coisas assim não tão urgentes, você pode estar colocando aqui. Coisas muito urgentes, pode estar procurando lá no WhatsApp. A apresentação da disciplina, a gente viu rapidamente lá no início do semestre, mas como mudou tudo, vou estar mostrando aqui, passando rapidinho para vocês, como é que vai ser o formato da nossa disciplina. Nós começamos lá em fevereiro, né, lá de 14 de fevereiro, mas eu já fiz as alterações aqui. Então, horário de atendimento, quarta-feira, 18 a 19, esse link aqui, o mesmo link que nós estamos. O livro da matéria, Algema. Esse livro é um livro bem interessante. Eu consigo ele em português também. Né? Pode pedir para mim, eu não posso estar postando no Moodle, porque o material é fechado, mas eu posso estar passando para vocês indiretamente. Tá? É um livro bem didático, tem figuras e tudo mais. É um livro padrão e bem seguido na engenharia biomédica em geral. Deixa eu só aceitar um aluno aqui. Entrou. Tá aqui. Tá aqui. Deixa eu separar aqui. Pronto. Voltando aqui. Vocês estão escutando bem? Tá tranquilo? Deixa eu ver o chat aqui. Que 20 minutos chega em casa. Tá em casa, não? Tem que ficar em casa, pessoal. Aí, aqui pronto. Voltamos aqui. Aí, apresentação da matéria, como eu estava falando. Bom, vai ter uma prova no final, vai estar mantida, vai ser online, obviamente. Vai ter uma prova, vai ser via Google Forms, já até fiz ela e tudo mais. Vai abordar a matéria toda, tá? Do início ao fim. Mas, assim, tende a ser tranquila. Não façam em grupo, não colhem diretamente, tá? Pode pesquisar, mas não façam em grupo. Inclusive, eu vou estar olhando as respostas e tudo mais. Se eu perceber, é 0, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, não é uma prova difícil, não tem necessidade de fazer em grupo. É exatamente para eu medir como foi com cada um, tá? Se for mal nessa aqui, vai ter a prova de recuperação. Então, façam, tá? Tenta ver como vocês estão, tirem dúvidas comigo. Não se preocupe, não está difícil. Você vai poder pesquisar, então façam, não façam em grupo, por favor. E que nem eu falei, se eu perceber é 0 na questão, tá? E também se copiar coisa, né? Pode usar consulta, mas não é copiar. Copiar é muito diferente de consulta, né?
É escrever com a palavra de vocês, entendimento de vocês. E eu sei ver palavra rapidinho, tá, pessoal? Não duvidem disso. Vai ter as listas de exercício, são 2, tá? A lista de exercício 1 já está, inclusive, aberta, referente a essa semana, tomografia computadorizada. A segunda lista vai ser mais ao final, vai ser sobre ressonância magnética. Então, são os 2 aparelhos mais de grande porte que a gente vai ter aí na matéria. São 2 aparelhos mais complexos, por isso as 2 listas de exercício dele vai ser um pouquinho mais pontuado. Mas são exercícios simples também, tranquilas, já está dentro do nosso planejamento. Vou estar mostrando o planejamento também para vocês entenderem. Está postado lá no Moodle também, nas semanas. Tá? Terão outras atividades, já estão todas no Moodle também. Então, 100% disso aqui já está no Moodle, já dá para você estar acompanhando e vendo, entendendo. Quem quiser já ir fazendo, está aberto, tudo está aberto aqui já. Já está com as datas lá todas definidas de entrega. Vai ter peso 4. Vão ser um pouquinho mais de atividades, vai ter peso 4. Certo? Aprovação do IFB padrão 60%, né? Vai ter uma prova de recuperação. Se essa prova conseguir substituir essa nota aqui e você conseguir obter uma nota acima de 6, automaticamente eu te dou 6. Tá? Você não vai conseguir ir para a recuperação e tirar mais que 6. Nem aquele que já está passado tentar recuperação para conseguir nota maior. Não tem essa possibilidade. Passou, vai para as próximas matérias, na sequência aí, né? Vai ter uma carga grande de equipamentos biomédicos 1, por exemplo, após o término da minha matéria, então foca lá nas matérias do Hélio, né, de projeto também. E passou aqui, passou. Né? Nós vamos terminar um pouco antes da finalização das 12 semanas. Não passou, faz a prova de recuperação, conseguiu uma nota legal, deu média 6, beleza, nota 6, a nota é alterada para 6. Vou tentar ver se eu libero ou não essa questão das listas aqui atrasadas. Tá? A princípio, as datas estão bem esticadas, tem muita data, tem muito dia para fazer, não são complexas assim. Então, eu não vou aceitar, a princípio, não tenha essa esperança que eu vou aceitar depois das datas que já estão lá. Até por bem de vocês, porque se vocês deixarem muito para frente, vai embaralhar com as outras coisas das outras matérias. Então, o planejamento foi feito mesmo para vocês conseguirem entregando nas datas, porque eu pensei nisso aqui, ó. Então, se tu ficar acumulando, tu vai ter que entregar um monte de coisa aqui no final. Então, vai ficar legal, né? E para mim também é complicado, né? Porque vai acumular coisa para todo mundo. Então, as datas já são definidas, tá, pessoal? A princípio, eu não aceito depois das datas, que já estão lá. Tá o Moodle, vocês já estão inscritos, tá? O João, ele já escreveu todo mundo nas férias, então, a princípio, tá todo mundo lá já. Todos os alunos já estão inscritos. Caso precise, a senha tá aqui. Tá? Algumas referências bibliográficas a gente vai ver durante o curso. Não se preocupe, alguns contatos meus. Tá o e-mail, Instagram do campus também, para estar acompanhando algumas notícias legais lá. Até de auxílio e tudo mais, então é importante também estar seguindo lá o Instagram, que vocês gostam mais. Então, ficou disponível também. Bom, isso aqui a gente já tinha feito, fiz as alterações, está lá no Moodle. Vou voltar aqui para o curso. Apresentação da disciplina, né? Deixa eu mudar aqui de novo para esse modo editor. O Moodle está aqui ainda, pessoal, não fechei. Quem quiser baixar os arquivos lá e tentar acompanhar, tá tudo aqui, tá? Não fechei. Tem gente que gosta mais, né? Tá aí. Mas eu vou estar fazendo as atualizações, comunicados, os links estão já aqui, né? Adaptei isso aqui tudinho, então, alguns links de vídeo e tudo mais, vai ser tudo pelo Moodle, né? Então, de preferência, tá 100% Moodle aí. Só para quem quiser mais baixar arquivo, ter acesso aos arquivos mais facilmente. As tarefas eu aceito pelo Moodle também, tá? Tudo Moodle. Vou estar acompanhando por aqui. Bom, essa aqui é a planilha do nosso planejamento, nossos dias, atividades, todas as datas, né, de forma resumida, que se implora para vocês, se
se organizarem e se encontrarem. Então, nós estamos aqui na semana 1, tá? E aí, ó, já tem uma lista de exercício lá aberta, que foi aberta ontem, devido ao que a gente já tinha aula. Professor, Oi, pode falar. tá travando a sua apresentação. Espera um pouquinho para ver se volta aí. Tá melhor? Não voltou ainda, não. Espera aí. Agora sim. Voltou? Voltou. Beleza, pode me avisar, tá, pessoal? Estão vendo a planilha, tabela? Estão me ouvindo bem? Estão vendo a planilha? Sim. Beleza. Então vamos lá. Tô tentando falar devagar também, né? Aí fica melhor. É para vocês escutarem depois. Então, a primeira lista de exercício ela já está aberta. Tá? Vai ser sobre tomografia computadorizada. Revisar e exercitar esse conteúdo. A gente sabe que a gente já viu essa aula lá no início, lá em fevereiro, então eu estou dando esse feedback novamente, essa oportunidade para quem não enviou lá no início do semestre. Então, eu abri novamente, até porque estava com data aberta ainda lá. Não tinha finalizado ainda não. Então, deixei. Então, tá lá, a primeira lista. Botei como um padrão aqui, uma duração de 10 horas para você fazer ela. Tem como fazer em bem menos até. Né? Mas quando mais caprichado, a nota também vai ser direcionada. A aula que nós estamos tendo hoje é a aula síncrona pelo Google Meet ou assistir pelo YouTube. Vou falar com relação às presenças também, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. E uma atividade aqui, pós-aula, eu coloquei de 2 horinhas, que é para você abrir o Gema, olhar como ele é, para quem não abriu ainda, baixar ele aqui, ó. Tá aqui no Moodle, o Gema. É o livro, é uma bíblia aí, o mais importante aí da engenharia para a gente que trabalha nessa área de, principalmente, manutenção e tudo mais, dos equipamentos. Tem muito equipamento aqui. É uma planilha da Anvisa, né? Então, é uma planilha bem legal do Ministério da Saúde, da Anvisa. É um guia muito interessante, né, para a nossa área, nossa Bíblia aí. Então, aprender, dar uma folheada, dar uma olhada, ele é muito grande, não precisa ler ele todo, no exercício de 2 horas. Então, você baixar, abrir, olhar, ver como está organizado, ver aqui os capítulos, ver aqui direitinho no sumário, quais os capítulos que estão sendo contemplados aqui no manual. Conhecer o manual, conhecer como você utiliza ele, a manejar ele. Se eu deixar parado aqui, ele carrega. Beleza? Tá lá. Então, tá o link lá bonitinho no Moodle. Essa é a atividade que eu planejei para vocês para a primeira semana. Então, é a lista de exercício e dá uma olhada no Gema. Data máxima, dia 22 de agosto. Então, né, temos aí 17 dias aí para estar entregando isso aqui para mim lá no Moodle, para eu corrigir, certo? A partir dessa data aqui eu vou ter 15 dias para dar nota para vocês. Então, aí, por isso que é interessante a gente fazer nesses blocos para eu ir corrigindo, já dando a nota, para você, ao fim disso aqui, já tá sabendo se você passou ou não, beleza? Então, por isso da importância das datas, quanto antes, melhor, eu já vou corrigindo. Então, beleza. Algumas pessoas já até tinham feito, postaram lá no Google Aulas, vou estar pedindo para que poste novamente, para a gente centralizar essas informações e as notas, tá? Para ficar algo padronizado. Então, quem já está pronto, eu só peço que reposte lá no Moodle, vai ser tudo Moodle, beleza? A gente está migrando, então. Até dia 22, tem bastante tempo. Aí vai ter um dia 29, ó. Então, assim, se tu deixar muito para o final, aí tu já vai começar a encavalar com esse aqui, ó. Então, vai começar a acumular. Por isso que não é interessante você deixar para o final. Mandei hoje, faz até o final da semana. Faz até o final, até domingo. Envia lá. Aí já faz até outro domingo, já faz a outra, você já vai sair formado aqui, entendeu? Então, não deixa acumular, não. Essa é a ideia. É claro que eu deixei
um tamanho aqui, porque eu sei que nem todo mundo tem a mesma agilidade, nem as condições, né, nem de acesso. Então, por isso que eu deixei, né, datas mais amplas, mas não tente usar elas, beleza? O recado é esse. Vai por mim. Tá, vou fechar aqui. Bom, esse aqui a gente fechou a primeira parte aqui da apresentação, da matéria, novamente, né, para a gente se localizar, que a gente vai fazer até o final. Aqui está a lista de presença, é esse arquivo aqui. Então, tá com resposta fechada aqui, não adianta você ter tentado entrar. Acabei de abrir, tá vendo? Eu tenho acesso aqui a manipular, então acabei de abrir as respostas para você estar preenchendo lá para mim a questão da presença, tá? Posso até pegar o link aqui, ó, jogar no chat para vocês. Alex entrou aí também. Tá? Pode estar preenchendo lá. Ao final da aula eu vou fechar isso aqui. Então, tá aberto lá. Até umas 10 horas eu deixo aberto. Beleza? E também aquele registro horário, tá, pessoal? Então não adianta. Se tiver aberto também falar, eu vou só considerar o que tiver realmente vindo. Tá. Como é que vão ser essas presenças, né? A gente não está obrigando o aluno a assistir, de fato, a aula síncrona, tá? Não estamos obrigando. É mais interessante e, de fato, você já ganha a presença. Qual outra forma de ganhar a presença na aula? É me entregando a tarefa, tá? Entregando a tarefa na data correta, que ela está aberta, que elas estão abertas nas semanas, ó, tem as tarefas nas semanas. Você entregou aqui a tarefa da semana 1, apertou aqui, você vai ver isso aqui e tal, vai ver a data, ó, dia 22 de agosto até 23h59. Então, você tem 17 dias, 4 horas para fazer isso aqui, para me entregar. Ó, já enviaram 3, eu tenho 25 aqui, beleza? Vou aqui, vou entregar essa tarefa aqui. Beleza, deu presença. Não entregou, você vai perder as presenças da semana inteira. Porque você não vai ter a presença nem da tarefa, nem da aula síncrona, porque você não veio. Né? Caso você tenha vindo, beleza. Você ganhou as 3 horas da aula síncrona. Então vamos para a tabela aqui para entender melhor. Ó, como é que está a nossa primeira semana aqui, por exemplo? Ó. Ontem era meio para vocês terem feito já o exercício. Eu sei que muitos não sabiam, mas estava escrito lá já. E já estava o exercício disponibilizado. Então tá lá. 6 horas aqui, né? 5, 6 horas. Ó. Então, já ganharia a presença disso aqui como? Entregando a tarefa. Ó, tem mais 4 horas assíncronas aqui hoje, mais 3 horas síncronas que é o que nós estamos fazendo. Como é que ganha essa presença aqui? Primeiro, ou no formulário, que eu acabei de abrir e joguei no chat, ou se tu entregar a tarefa. Aí tu ganha já isso aqui tudinho. Beleza? Então, tu já ganha a presença da semana entregando a tarefa. Fiz isso porque realmente vai obrigar vocês a fazer a tarefa que é, de fato, muito importante, que é o que vai também dar nossas notas, né? E vai avaliar vocês, eu vou acompanhar o crescimento e entendimento de vocês para a gente estar, inclusive, tirando a dúvida que há tempo, né? Nas aulas síncronas ainda, nos encontros. Né? Porque senão vai ficar muito difícil de eu saber o que é que vocês estão entendendo ou não para a hora lá da prova e para a vida de vocês, né? Então, beleza? Tá entendido essa parte aí? Alguém não entendeu? Alguém quer tirar essa dúvida aí da presença? Então, presença é atividade, presença da aula síncrona. Ou esse link aí que eu enviei. Alguém já não preencheu aí? Tá, vou repetir. Presença das aulas síncronas. É o que nós estamos fazendo agora. Azuis. Esse link aí, ó. É o mesmo link sempre, mas eu vou estar olhando o horário. Tá? Então, de 7 às 10 horas ele vai estar aberto. Eles vão lá, preenche o formulário, né? Nome, matrícula, beleza. Vai estar registrado para mim. Presença das 3 aulas síncronas. Presença das atividades assíncronas. Laranjas. Atividade. Tem que entregar atividade. Atividade da semana. Então,
Semana 1, atividade da semana 1, fez, ganhou as presenças. Beleza? Aí a nota da atividade é outros 500. E é outra coisa, né? Mas você ganha a presença. Você entregou e ganha a presença. Vou olhar, tá? A atividade que o cara fez mesmo, ou se ele só enviou um arquivo lá. Um arquivo meio nada a ver, também não. Os links e as coisas todas estão no Moodle. Acabei de enviar aqui novamente, mas tá tudo no Moodle. Tudo no Moodle. Se você for lá no Moodle, tá bem organizado lá. Eu demorei bastante para deixar bem redondo, para vocês não ficarem perdidos. Posso estar tirando dúvidas, sim, claro, estou disponível, mas se olhar direitinho, você vai achar tudo aqui. Então, avisos, no fórum de dúvida você pode estar postando dúvida. Apresentação de disciplina, acabei de mostrar para vocês como é que vai ser. Né, o planejamento semanal, né, de todas as matérias aí de vocês do TEB 3, tá aqui, tá? O plano de ensino da matéria já está atualizado, antes eu tinha colocado a mensagem que eu já ia atualizar, já atualizei, tá bem ok já aqui, já tá bem adaptado aos nossos novos horários, já de acordo com essa planilha, beleza? Todas as horas bonitinho, as matérias, ó, o que a gente vai ver, tá tudo aqui já, tá? Então, só abrir lá também, 125 horas, o nosso curso. Lista de presença, que esse link acabei de mandar aí, vai ser o mesmo link, todas as aulas, lá vai ter o horário para mim, não vai dificultar. Então, mesmo link, todas as aulas síncronas, tá? A planilha que resume tudo que a gente vai ver e como, e as atividades e tudo, acabei de também mostrei, tá? É aquela planilha, enquanto abre aqui, tá? A aula vai ficar gravada, dá para vocês reverem a explicação de tudo que eu estou falando aqui. Quem chegou atrasado também, abre lá o YouTube. O link do meu canal do YouTube vai estar aqui, ó. Amanhã eu vou estar postando. Mais tarde, à sexta, eu vou estar postando a aula. Então, você pode estar acompanhando lá de novo a explicação das avaliações, da presença, como é que vai ser nosso curso. Aqui está o Gema, que é o livro, já é uma atividade para a primeira semana. Dá uma olhada, conhecer ele, para quem não conhece. Aqui já coloquei nossa primeira aula, com essa aula de hoje, tá? Aqui já estão alguns videozinhos, não são longos, são pequenos, tá? São de assuntos diferentes, para complementar o estudo e entendimento de vocês. Vou estar falando sobre todos esses temas aqui na nossa própria aula, mas tem uns videozinhos aí mais didáticos, com animação, para você ver a máquina, né? E ver funcionando. Então, tem uns videozinhos aqui, vou estar postando quanto possível nos equipamentos que eu for achando vídeos legais. Aqui esse explica Pixel e Voxel, que é aquela questão da formação da imagem, que vai mostrar o pixel, né, na imagem, o que é um pixel. Conjunto de pixels forma um volume, é um voxel. Vai estar explicando isso aqui. A escala de Hounsfield, que é aquela escala que a gente faz para ficar os números mais redondinhos, né, que ficam com contraste lá de tem um K. Vou explicar isso aqui na nossa aula. É um número padrão, né, que nós usamos para tomografia computadorizada é homenagem ao criador, né, o ganhador do prêmio Nobel, que foi com a tomografia, com a TC. Aqui a TC funcionando. Aqui uma introduçãozinha, também um videozinho curto, e a história dela, né. A gente vai ver tudo isso na nossa aula também. Só videozinhos para complementar o estudo de vocês de uma forma mais dinâmica também, né. Tudo que complementa é bom, muito bom pra gente. Tá? Menos de 1 hora você vê todos eles, tá? São curtos mesmo. Coloca em 2x lá e manda ver, ó. No próprio Moodle, para quem não utiliza muito o Moodle, tudo bem com você? Roda lá. Quer ver maiorzão aqui, aperta lá no link. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. No dia de hoje, iremos falar sobre tomografia. Beleza? Fechou. Deixa eu ver aqui o chat, alguma coisa. Não, né? Beleza. Pessoal, o Hélio postou sobre uma live. Está acontecendo ela aqui. Se for o caso, a gente assiste, vê se está legal. Tá ao vivo agora. Vou dar uma olhada aqui. Vou parar nossa música de fundo. Vamos assistir um pedaço. O Hélio falou que era um tema bem interessante. Ele gostaria que vocês vissem.
acredito eu, tá? Que vai ficar gravado aqui no canal do pessoal. Vou mandar o link do vídeo para caso vocês queiram assistir simultâneo na tela aí de vocês. Tá aí, mandei 3 vezes aí, porque a menina também entrou no meio, não pegou o link. Então, eu vou pedir, se vocês quiserem ver na própria tela de vocês, eu vou compartilhar a minha aqui também com o áudio. A gente vai escutando, tiver legal, a gente assiste um pedaço. Acredito eu que vai ficar gravada também, tá? Aqui no canal do pessoal, nesse mesmo link que eu mandei. E a gente pode até discutindo aqui alguma coisa, você pode estar interrompendo também, comentar, fazer um comentário. Vamos assistir um pedaço juntos isso aqui. Me dá um ok para ver se o som tá legal e se vocês estão vendo a tela bem também, tá? Se não tá travando. Então ele vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir bons preços, porque ele vai comprar uma quantidade para converter em um veículo só. Para quem não conhece, a Tesla é aquela empresa, um dos maiores crescimentos dos últimos tempos, uma empresa de aqueles carros elétricos, a parte de energia renovável, né? Carros híbridos, bastante coisa legal, tá? É a Tesla, a empresa do Elon Musk, um dos maiores visionários, né, dos últimos tempos aí, os homens mais ricos do mundo, e dono da SpaceX também, acabaram de lançar um foguete esse ano que deu certo, o espaço, o Trump estava lá. Então, essa é a Tesla, tá, pessoal? Essa é a Tesla Brasil, no caso. Esse que está falando é o CEO da Tesla Brasil. Quem quiser assistir pelo próprio link, ou queira assistir pelo compartilhamento de tela aí. Consumir combustível, né? E não vai gastar com gasolina, etanol, diesel. Então, dependendo de quanto essa pessoa roda, em um tempo relativamente curto, ela consegue amortizar esse investimento. Tem uma outra coisa que é bem interessante também, né, que a gente tem visto até alguns alunos que apareceram. Você perguntou do número da matrícula, Rosana, dá uma olhada lá no seu SGA, ou depois eu preencho lá, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, alguma coisa lá, então. Depois eu preencho para você. Mas tentem ver a matrícula de vocês, pessoal. Vocês têm que, é um dado importante. Vocês têm que saber isso aí. Colocar, assim, vários painéis solares, aí essa conta fica mais favorável ainda. Né? Porque a pessoa deixa de consumir a energia da rede e passa a produzir a própria energia. Acho que para o interior do Brasil, as grandes fazendas, acho que isso é uma tendência e acho que em pouco tempo isso vai estar bem disseminado no nosso país. Eu acho. Acredito que sim. Eu acredito que é uma tendência aí que veio para ficar mesmo. Né? E esse é um assunto bem atual, tá, pessoal? Com relação a carros elétricos e tudo mais. Eles chamam aqui de hibridização, né? Então, é o movimento dos carros híbridos, das máquinas, motores híbridos, né? Que utilizam tanto a energia de baterias com combustão, né? Dos carros já tradicionais, outras máquinas, motores em geral, né? E então tem uma bem recente, bateria de lítio. É a mesma tecnologia dessas nossas baterias do celular, baterias em gerais, né, recarregáveis, já usam dessa tecnologia. Só que são grandes baterias, né, com tensões maiores. Então, muitos dos equipamentos médicos que nós utilizamos também utilizam dessa natureza de energia, né, das baterias de lítio. Tá? É uma substância, um elemento bem abundante na crosta terrestre, na Terra, tá? É de fácil acesso e manipulação, tá? Por exemplo, desertos de sal, como os salares, né? O Salathiune, outros salares, são grandes abundâncias em lítio para extração, para fazer essas baterias. Então, por isso, ele é muito utilizado no nosso mundo hoje, no nosso dia a dia, né, depois da descoberta da telagia. E as pessoas estão... É o que tem mais de avançado em tecnologia com relação à bateria, tá? Com relação a peso também. Então, por isso é utilizada nos celulares, por exemplo.
com relação à duração, peso, né, qualidade da energia. É uma coisa que o pessoal não liga muito, mas é importante para manter o equipamento com as certas saúde, né? O equipamento, ele tem as questões das trepidações e tudo mais. Então, é um processo químico, né? Uma bateria química de grande utilização no mundo, tá? E estão utilizando para os carros agora. Só que quando o pessoal faz a conta, levando em consideração a própria plantação, né, da cana, e o balanço ele se torna positivo. A gente consegue, no ciclo, né, total... Ele está comparando os carros a combustão, né, principalmente a álcool, com o custo de produção e manutenção de carros elétricos. Carros elétricos, para quem não sabe também, ele dispensa muitas manutenções do que os carros motores a combustão têm que ter, né? Aqueles gastos altos com manutenção, com revisão, porque são peças mecânicas, né? De tração, de explosão. Então, elas corroem, ela tem todo esse problema mecânico. E os carros elétricos dispensam a maioria deles. Então, o carro elétrico, ele tem essa parte da manutenção muito mais barata. É só você trocar mesmo a bateria, né, com certos anos de utilização, para que você já possa, né, utilizar o carro novamente. A bateria, ela é cara, mas ela dura muitos anos, tá? Ela é recarregável. Carrega na tomada normalmente. Existem tomadas, né, com correntes maiores que carregam o carro mais rápido. E com correntes menores que vão carregar o carro, vão conseguir carregar o carro, tomadas convencionais, porém vai demorar mais para dar essa carga, né, com relação ao tempo mesmo, tá? A carga é a mesma, com relação a tempo mesmo. Então, às vezes você vai carregar ali com a tomada de 6 amperes 5 horas, você vai ter que ficar 8, 10 horas para carregar o carro a 2 amperes, né? Um exemplo. Então, geralmente, o pessoal troca a tomada da garagem, onde vai ficar o carro, para o carro dormir na tomada, troca por essa tomada com uma corrente maior de saída, tá? A tensão é a mesma, É bivolt, obviamente, né? Vai de 110 a 220, 50 Hz a 75 Hz. Tem essa questão da... Professor, mais uma dúvida. No caso, claro, existe muitos telefones aí que se você colocar ele para carregar direto, no caso, a bateria fica viciada. Isso acontece também com o carro? Com a bateria de carro? A bateria, ela tem um tempo útil de vida, de fato, ela tem. Eu estou comentando o vídeo, tá, pessoal? Mas para o aprendizado de vocês, eu acho que o vídeo vai ficar gravado e depois vocês conseguem assistir também. É mais a gente conversando sobre o tema, eu dando uma aula improvisada aqui do que eu sei, que eu posso ajudar vocês. Com relação à bateria do lado do carro, de viajar, né? De viciar. Ela vicia também, igual qualquer outra bateria, como a de celular. Ela tem um tempo útil. Os carros aí vão ter, por exemplo, de 10 em 10 anos você vai ter que ir lá e trocar a bateria do carro. Mas a manutenção mínima que tu vai fazer vai ser isso, né? Porque ele não tem parte mecânica. Então, é viável mesmo assim, mesmo com essa questão de ter que trocar a bateria do carro, tá? Então, vão ter carros maiores, vão ter que ter baterias maiores e diferentes custos. E carros menores, convencionais, SUVs, tal, esses carros já tem no mercado brasileiro, já entraram no mercado brasileiro. Ainda não são muito viáveis, vamos dizer assim, com relação a custo-benefício, né? Energia limpa, tá, pessoal? Essa é uma grande vantagem. Eles são de emissão, né, de combustão, motores de combustão. Mas existem os carros híbridos, que são a junção, né, dessas duas tecnologias. Então, o carro ele anda a combustão, ele reaproveita essa energia do movimento do carro e joga de volta em energia elétrica
para o motor. Então, ele tem esse aproveitamento da combustão, né? Esse é o híbrido. O híbrido, ele tem duas fontes de energia. Então, tem alguns carros da Toyota, alguns carros da Tesla, da própria Tesla aqui do seminário. Então, tem alguns carros híbridos, que foram a tecnologia primeira antes do carro totalmente elétrico. Energia solar, e já carro elétrico também. Tá? Te respondeu a tua pergunta? Quer dizer, não é igual fez o Chile. Então, falando na turnê, desculpa até ter me aprofundado, que eu peguei o gancho muitos desses carros da China, tá? E não são carros ruins, não. A China melhorou muito com relação à produção, à qualidade de seus produtos em geral, né? Tem uma questão, agora tem várias marcas chinesas de carro com bom custo-benefício comparado às marcas americanas. Então, tem vários agora chineses também nessa briga, principalmente eles ganham muito em caminhões, né? Baterias maiores, mais fortes. Então, é um mercado também que a China ganhou bastante, a Europa tem parte, os Estados Unidos vem muito forte, principalmente com a Tesla. Eu também não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, não, tá, pessoal? É público, cada um tem seu público. Tá? Aqui no Brasil, tem aquela... Eu vou lembrar o nome dos carros, eu vou mostrar para vocês. É bem interessante. Tá? Um SUV, por exemplo, parecido com aquele HR20, né? Aquele HB20, né? Um menorzinho. Aí tem um SUV, que é mais aquele da Honda, parecido com aquele da Honda. Aí custa uns 100 mil, tá, pessoal, o carro. Mas você pensar que você não vai combustível e a manutenção, né? Então, com o tempo, você tem um payback, você paga o carro, essa diferença, né, com o tempo de uso. Então, se você for ficar com o carro mais tempo, é bem viável, assim. Quem gosta de trocar muito de carro, não é tão viável assim, né? E com a Tesla Brasil no Parque Tecnológico, a gente vai ter um treinamento agora no final do mês e os participantes vão também ter acesso a um link para fazer as 40 horas online da NR10, que é a única certificação cobrada no Brasil. A gente estava esperando até a saia agora em maio, foi adiado por causa da pandemia, a homologação, né? Então, deve sair coisa nova, os engenheiros eletrônicos vão estar sendo preparados para fazer isso, os técnicos vão precisar de uma certificação, por isso que eu quis trazer a certificação internacional, que já é uma porta de entrada. Cada módulo, são 8 módulos, cada módulo tem 3 dias presenciais. Então, a área onde os técnicos aí de eletrônica e de biomédica têm atuação, tá? E não pensem só em carros, tá? Palestra de carros, mas é energia, né? A energia dos próprios equipamentos, ela é baseada na mesma arquitetura. Lembra lá do desfibrilador? É bateria ali, né? Bateria de lítio também. É a mesma bateria. Aquele DEA que a gente viu funcionando, que era portátil, né, que não tinha ligação na tomada, tinha uma bateria, aquela bateria de lítio também. Levar essa tecnologia ao mercado, levar, né, os ensinamentos, como você disse, fazendo uso de pessoas que realmente possam acrescentar. Né? E obrigado aí por nos dar essa oportunidade também. Obrigado a vocês. Trabalhar junto aí, com certeza. Vai ser um dos melhores cursos que o pessoal já participou, com certeza. Né? Vamos pedir agora o Roberto agora, para dar um depoimento para a gente aí, né? Daquilo que a gente estava falando no início, né? Da tecnologia que nascem e já morrem, né? Assim, pois é, né? Eu gostaria de falar um pouquinho de uma coisa que a gente também falou essa semana aqui, para mostrar a importância, né? Eu estou desde 2005, né, trabalhando com veículos elétricos, e a gente, quando a gente ouve algumas experiências importantes, eu acho que é bom a gente passar para frente. 2005, né? Pessoal. Então, já é uma tecnologia que já está andando, né? Agora está numa maturidade de venda, veículos né? elétricos, uma maturidade de mercado. Em 2018, e esses veículos elétricos deram um bom resultado até 2019, e eles estão fazendo os cálculos agora
para ver em 2020 como vão ser esses cálculos agora, novamente. Então, só para vocês terem uma ideia, a prefeitura conseguiu economizar entre combustível e manutenção R$850 mil, né? Eles conseguiram deixar de jogar na atmosfera 400 toneladas de CO2. Isso significa dizer que, energia renovável, numa comparação, não poluente, o plantio de 2.800 árvores, quer dizer, quando você vê esses números, você vê a importância. Não só a questão da emissão, mas também da questão de plantar, né? A área de produção que eles botam para cana-de-açúcar, né? Petróleo, extração de petróleo, custo com gasto de petróleo. Isso é tudo informações que a gente pegou no G1. É um material... Então, você vê a importância que já está ficando escasso, né? Mercado. O petróleo, ele tem várias variações de preço. Né? Está em movimento e o movimento... No futuro vai ter muito menos petróleo. Não posso dizer que seja... Eles estão pensando no futuro, né? A energia elétrica... É perigoso até para grandes empresas, né? Hoje a gente está vendo alguns investimentos aí. Deixa eu até achar aqui que o Celso falou dessa... Inclusive, Roberto, o cara que faz a manutenção desses carros vai participar do nosso treinamento aí. Não entendi. O rapaz que faz a manutenção, a firma que faz a oficina que faz a manutenção desses carros da Guarda Municipal de São José dos Campos deve estar participando no nosso treinamento aí. Bacana. Depois você... Tive contato que a gente tinha serviço autorizado do BID, aí eu fui lá na empresa dele também, fui chamado lá. Bacana, ele vai gostar muito do negócio. Vai ser bom. Então, a palavra que estão usando para definir o que eu estava falando, né, os americanos estão falando, é o ativo encalhado, né? Ativo encalhado significa as empresas estão 100% funcionando agora, já estão todas montadas, já estão com todo o seu processo já pré-definido, né, para fabricação dessas baterias, só que estão surgindo as novas baterias. Então, o mercado está se transformando numa velocidade tão grande que essas empresas que estão hoje organizadas para fabricar essas baterias, amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 ou 3 meses, não se sabe quando, elas podem estar obsoletas. Então, elas vão estar com o seu ativo encalhado. Então, é esse o que estão usando. Pra você ter uma ideia, vai se investir nesse próximo ano, nesse ano aqui até o ano que vem, 1,5 trilhões de reais só em de dólares, só em desenvolvimento de baterias, de novas baterias, novas tecnologias de acúmulo de energia. Então, você imagina esse mercado como vai flutuar aí dentro vai borbulhar, né, dentro desse clima todo aí, esse dinheiro todo sendo investido, né? E a gente sabe, né, como eu sempre falo, a gente tem 200 anos de veículo a combustão interna e temos aí, 10, 15 anos de veículo elétrico, tem muito que desenvolver ainda, né? Então, a gente está esperando grandes mudanças aí, e as empresas que hoje estão no mercado, tirando a Tesla, tem que ficar esperto, porque a Tesla já está investindo, a Tesla tem uma nova bateria aí, que eles já colocaram no mercado, a gente até falou na última live, mas é interessante falar que eu trouxe um pouquinho mais de informação. A Tesla fabrica a bateria de lítio deles, mas já estão desenvolvendo uma nova bateria com diesel e íon de lítio também, mas com uma tecnologia que eu não vou saber explicar para você o que é, mas é uma NMC, não sei que sigla é essa, eu não consegui essa informação, mas essa bateria vai ter 6.000 ciclos. Imagina que vai ser dobrar a quantidade de ciclos que a melhor bateria do mercado tem hoje, né? Então, vai conseguir andar sem deteriorar 1,6 mil quilômetros. Quer dizer, imagina. Então, a Tesla já vem se preparando para esse novo mercado, para essa transição de um mercado químicas diferentes, de acumuladores diferentes. Então, quem não estiver esperto nesse mercado, com certeza vai perder muito dinheiro, né? A gente tem a preocupação disso, porque a gente quer que todo mundo se desenvolva, né? A própria Volkswagen está investindo 50 bilhões de dólares aí, e, quer dizer, no mercado que pode mudar rapidinho, né? Apesar de que a Volkswagen está comprando baterias se não me engano, da
da Toyota também, para poder... De quem? Jack, eles compraram a fábrica da Jack. A Jack é da China, que eu estava Vão fabricar a falando. própria bateria dele. Que já está Você vê como também, está mudando? Eles estavam comprando... já está no mercado brasileiro. Eles estão falando que a Volkswagen também já está... Assim, esse mercado está num ritmo muito forte, né? Eles estão falando que a Volkswagen também já está de olho, né, para fazer alguns modelos. Então, é uma área bem rica, né, para até uma opção, né, a mais para vocês que vão estar saindo com técnico, tanto biomédica e eletrônica, para estar olhando para essa coisa nova aí. Né? Então, sim. A gente, assim, não sabe exatamente como é que vai ficar, né, essa questão da produção de baterias, né? Imaginando tem um aumento no como que os fabricantes de baterias vão conseguir dar conta desse aumento de produção. Mas o que a gente vê de interessante que quando chegam essas novas tecnologias, pessoal, o início ele é bem assim, você tem algo a mais, já pelo menos sabe o que é o assunto, sabe do que se trata, já é um grande ganho, entendeu? Quando vem novo, não tem pessoas para a área. E é que nem eu tô falando, vai aprender de fato as coisas quando tu entrar no estágio, tu entrar numa vaga, tu entrar em contato com aquilo mesmo de verdade, tá? É mais para abrir os olhos de vocês para essa nova oportunidade, né? Uma nova área, uma nova tecnologia, que em alguns países já não é tão nova assim, mas no Brasil ela está vindo com força agora. É por isso que o professor Hélio que me pediu para estar mostrando para vocês. O lítio, eu achei interessante também. Acabei que tô passando para vocês aí essa. Então, tem uma nova bateria, né, sendo desenvolvida em Minas. Aliás, sendo desenvolvida em Minas, não, está sendo desenvolvida numa parceria. Denge, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, e uma britânica chamada Ox Energy. Elas estão fazendo essa bateria de lítio com... como que era, Sérgio? Lítio com enxofre, né? Uma mistura de lítio com enxofre, uma tecnologia nova também que eles estão desenvolvendo aí. E a grande vantagem é que o enxofre é abundante, né? É um material muito fácil de encontrar na natureza aí. E eles estão aí com a ideia de começar já a produzir em 2023. Estão falando com relação a primeira fábrica realmente de bateria aqui no Brasil. De enxofre, né? O enxofre ele tem no ar. A ideia é fazer 300 abundância, mil né? Então, células por ano. Já começar com 300 mil células por ano. Quer dizer, uma fábrica espetacular mesmo, né? Não é nem só para o Brasil, né? Desenvolvido no Brasil é uma coisa bem interessante, né? Porque a gente pode colocar... 245 milhões de reais investidos. Mais uma vez, temos a chance de fazer alguma coisa, né? Vamos ver se não perde o bonde da história igual perdeu o etanol. Lá em projeto do álcool e tal, e até hoje, né, a gente fala por isso. Vamos ver se, dessa vez, né, os nossos governantes aí, eles realmente beneficiam a indústria nacional, né, as universidades, né, as pesquisas aqui nesse país. O Rota 2030 veio em boa hora, injetou bastante grande nos centros de pesquisa, nas universidades, né. Vamos torcer para que isso aí traga realmente desenvolvimento. Pessoal, eu vou estar interrompendo por aqui, né? Foi só para a gente entrar um pouco nesse assunto novo aí. Já comecei até a pegar aqui carro agora, com bateria de... Voltar aqui para a biomédica. Espero que vocês dão uma olhada depois, tá? No assunto, dá uma olhada no vídeo, como é que foi a live, eles devem deixar gravada lá. O professor Hélio deixou como atividade, também já da matéria dele para vocês, da parte assíncrona deles, tá? Eu vi o chat aqui agora, bateria multi... legal. Não tem validade. Beleza, isso aí mesmo. É porque ele estava me perguntando da de lítio, né? Que o pessoal está usando para os carros atuais agora. A de lítio, ela tem uso sim, tem validade. Mas é legal aí, já é uma nova aí, né? Tem que ver também questão de preço, se já está sendo utilizada, se dá as devidas correntes e tudo mais, né?
mas já com certeza já é uma pesquisa aí que já está sendo desenvolvida. É legal de olhar também depois aí, pessoal, esse multiparâmetro aí. Multiparamétrico. Ah, igual você está falando do monitor multiparamétrico, né? Então, a do monitor multiparamétrico, realmente, ela não é de lítio, porque do monitor não pode parar, né? Ele está totalmente ligado com a vida do paciente. Então, sistemas críticos tendem a ser algo mais seguro, com no break, no mínimo, né? Então, com um certo nível de segurança. Essas a parte de descarte também, porque e também com questão a lixo hospitalar, essas coisas, mas principalmente foca quando alguns equipamentos por relação à segurança, mesmo de qualidade do paciente, né? Então, você está mexendo com a vida do paciente ali, é interessante que seja algo seguro, né? Mas bota no mínimo um no break ali, que não estava falando, né? Alguma coisa na energia que esteja carregado, se der um pico, tem para segurar tantas horas ali e tal, tá? E já tá tempo de manipular o paciente, tudo mais, né? Depender da queda que seja, tá? Se for de mais tempo. Então vamos para nossa aula de fato de tomografia computadorizada. A gente teve essa aula, né, lá atrás, né, em fevereiro. Eu vou passar de novo, porque é uma parte da matéria importante e a gente vai ter avaliações sobre ela, para vocês relembrarem, para vocês estarem de volta aí, né? Então, eu peguei essa semana realmente para a gente conversar, tirar as dúvidas, tranquilizar vocês, ver como é que vocês estão. Se quiserem interromper, a gente conversar também. Ao final também eu vou ficar para tirar alguma questão de dúvida, alguma questão de dúvida ainda, tanto do andar da matéria, quanto em relação à matéria em si, tá? Então, eu vou ficar por aí. Com vocês aí até mais tarde. E vou dispensar os outros que não queiram tirar nenhuma dúvida, tá? Novamente, vai estar gravado, vai estar no YouTube, então também dá para ver depois com mais calma. Bom, tomografia, então, computadorizada. Vou falar um pouco do funcionamento e manutenção dela, tá? Bom, já veio os conceitos básicos, né, o funcionamento dele e um pouco da manutenção. O que a gente precisa se ater quando a gente está lidando com esse tipo de equipamento, tá? Deixa eu ver aqui, acho que vocês veem tela cheia, fica um pouco melhor, né? Novamente, não estou vendo o chat, tá? Então, se tiver alguma coisa, pode chamar, pode gritar aí que eu paro e atendo. Então, aspectos históricos, evolução da tomografia, essa parte é bem importante, tá? Da evolução, o que mudou, o que está melhor nos dias de hoje, né? Como é que foi feito isso aqui. Como as imagens são geradas, então as imagens, elas são geradas, elas têm um padrão, o que muda é um detalhe lá de uma imagem médica para outra. Então, a tomografia, ela tem um princípio, a ressonância magnética, o ultrassom, o arco cirúrgico, né? Eles vão mudar ali num detalhe, né? Mas a geração de imagem em si, lá na formação da imagem, é o mesmo conceito. Eu vou mostrar para vocês de novo como é que gera os números lá. Tá? Funcionamento do tomógrafo, tem a ver também com essa geração aqui. Alguns equipamentos existentes, alguns exemplos, né? Tratamento digital de imagem, o que ele pode fazer, o que ele pode nos auxiliar com relação, tanto da nossa parte quanto do médico, para que é importante para ele, essa parte aqui. E é muito importante, tá? Isso aqui faz alguns milagres aí. Parte de processamento digital de imagem, tratamento, vocês vão ver de alguns nomes, tá? Processamento de sinais biológicos, processamento de sinais médicos, tá? É uma mesma coisa. Tem a ver com isso aqui. Um pouco sobre a manutenção, segurança, né, do manejo, o que você vai ter que ficar atento nesse tipo de equipamento, o que a gente está lidando ali, né? A gente sabe que a gente está lidando com raio-x nesse caso, então são com materiais ionizantes, né, que fazem modificações genéticas. Então, vou estar falando dessa parte que a gente tem que tomar cuidado de manutenção de segurança.
a gente dá uma recapitulada e tirar as dúvidas ao final, mas pode interromper também durante. Só um pouco sobre a história, né, e da evolução, nessa parte da evolução que é mais importante. Mas a história em si começou lá com o raio-x, a descoberta do raio-x pelo Röntgen. Ele fazia alguns testes, né, com o tubo de raio-x, ele tinha esse equipamento lá em 1895, né, então bem antigo mesmo a descoberta do raio-x. É o mesmo princípio do raio-x convencional, é o da tomografia computadorizada. E aí a gente tem aqui o que ele fazia, os exemplos lá, no primeiro raio-x, né? A gente tem esse exemplo aqui, que foi dado lá com a mulher dele, tá? Essa aqui é a mão da mulher dele. E aí tem até um anel aqui deles de casamento, né? Então, isso aqui é um exemplo lá dado na mão da mulher dele, que ele utilizou, inclusive, ela teve problema, tá? Depois de câncer, né? Porque ele jogava esse raio-x aqui diretão, né? Na mão da mulher dele, fez várias vezes para fazer os testes e acabou tendo problema de saúde aí, por causa que ele modifica nossas células, né? Tem uma modificação genética. Então, mas aí foi os primeiros lá, nos primórdios, né? O princípio é o mesmo até hoje, mas tem a diferenciação do tanto, né, de emissão que tu vai jogar no tecido para gerar a imagem. Então a gente tem esse controle hoje que na época ele não tinha essa noção, o que poderia causar. Lá em 72, né, 100 anos depois quase, teve a primeira TC, foi em Londres, uma dupla de pesquisadores. Esse aqui é o mais importante deles, ele até ganhou o prêmio Nobel depois, pouco tempo depois, da medicina, com a descoberta da tomografia computadorizada. Ele está aqui, ó, a primeira máquina está aqui também, era menorzinha, né, mas já funcionava, ele já conseguia fazer para pequenos, para pequenos animais, né, ratos. Ele já conseguiu ali uma primeira versão lá em 1972. Então é uma máquina relativamente, assim, vamos dizer, nova, né? É uma máquina bem, assim, com uma tecnologia um pouco complexa. Já é da parte mais nova agora. E aí ele ganhou o prêmio de Nobel de Medicina. E aí tivemos a computadorizada em espiral. Tem esse grande diferencial aqui, que é da máquina entrar dentro do gantry. Isso aqui é o gantry, a gente vai ver direitinho. E a gente conseguia essa medição contínua aqui em espiral. Que a gente não tinha perda de informação nesse meio do caminho. Não eram basicamente fotos, várias fotos. Agora a gente tem a composição da imagem inteira, né? Então, teve esse grande avanço. Isso aqui foi um grande avanço, mesmo em poucos anos aqui. Só do fato dessa medição da câmera aqui, que a gente vai ver como medição em espiral. A gente vai ver as vantagens. Então, os princípios do primeiro tomógrafo até hoje. Os princípios básicos são os mesmos. É um tubo de raio-x, vai ter um detector de raio-x no outro lado, para pegar esses raios, pegar a densidade que foi medida. Ele fica girando em torno do paciente, fazendo as fotos, né, as medidas. Então, vai ter um raio, vai ter um detector girando, medindo os vários setores, né, seccionais, várias transversal. É forma de radiação. Então, por isso dá um pouco da preocupação, né? Não é um exame que deve se fazer sempre, para qualquer coisa, né? Tem aplicações específicas. E ele é colimado, né? Colimado, a gente vai ver melhor nessa foto aqui. Esse aqui é o colimador. Eu vou pegar o feixe, em vez de eu jogar ele direcional retão, vamos dizer assim, ó, aberto, eu vou limitar aqui o tanto que eu quero colimar esse feixe, quanto que eu vou limitar ele aqui, ó, o feixe de raio-x. E aí eu vou ter diferentes formatos para diferentes aplicações, né, diferentes tecidos que eu vou querer ver, partes do corpo. Então eu vou conseguir medir aqui no colimador, eu vou configurar lá na máquina, falar quanto que eu quero dessa amplitude aqui, dessa
abertura do raio-x do paciente. Aqui está a máquina já mais atual, né? Basicamente, não mudou tanto, né? Assim, o formato, os princípios são os mesmos, tá? Só tem algo mais tecnológico, eficiência energética, toda essa parte de manutenção, tudo mais, mas o princípio físico aqui é o mesmo. Aqui a maca, né, que ela consegue entrar aqui para a gente fazer a medição em espiral. Aqui está o Gantry aberto, né, só sem essa capa verde aqui, azul bebê, isso lá. Aí, aqui dá para ver o detector, aqui o emissor de raio-x aqui, né, o colimador. A gente consegue ver aqui dentro desse Gantry. Aqui também algumas explicações, ó. Detector, colimador, tubo de raio-x, tá? Não se preocupe tanto com todos esses nomes, mas o mais importante aqui, ó. Tem um raio-x, um colimador e um detector no outro lado. O mais importante. É o princípio em si, né? A primeira geração lá dessas máquinas, o feixezão vinha aberto, ele não vinha em forma de leque, era um único detector, então isso causava um atraso muito grande nas medições, né? Então, cada corte era de 5 em 5 minutos, que eu conseguia tirar uma foto. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, eu montava isso aqui e ficava bem ruidoso. Mas já era um avanço, né? O princípio continua mesmo. Já era um avanço tecnológico muito grande, né? Só de ter criado essa máquina. Então, de 5 em 5 minutos. Eram fotos, uma demoradas bem da outra. Na segunda geração, a gente já conseguiu diminuir esse tempo para 18 segundos para cada foto. Já fui em leque, então já tinha um colimador, a questão do colimador. Feixe em leque, e tinham mais detectores aqui, não era mais um único detector. O problema aqui, principalmente, o detector que era um só. Então, a gente colocou mais detectores aqui, e aí conseguiu diminuir bastante aí uma foto para outra. Mesmo assim, 18 segundos, pensando que a gente respira, vamos dizer, de 1 Hz, né, uma respiração por segundo, ele ficava bastante problemático com relação à imagem, né, por causa que dava muito artefato, né, artefato na imagem, que é quando a imagem acaba sobrepondo na respiração, e aí causa muita distorção na imagem, tá? Mas ainda assim já também é um grande avanço, né, um grande pulo de 5 minutos para 18 segundos. Na terceira geração, colocou-se mais detectores ainda, continuou o feixe em leque, tá? Aí de 18 já foi para algumas máquinas 10, né, e algumas máquinas 2. Então, dependendo do número de canais, né? Quanto mais canais, esse tempo acaba diminuindo mais ainda. E aí, a quarta geração colocou o detector por volta do Gantry inteiro. Então, tinha bastante detector por volta inteiro, tudo. Então, aumentou-se mais ainda o número de detector e conseguiu jogar para 2 segundos. Aí, aqui sim, já consegue uma imagem com certa qualidade, tá? Então, já é uma boa máquina, né? Essa aqui, mais recente. Mas a atual é a quinta geração. Tá? É a quinta geração que eles tiveram essa ideia da questão de entrar com a maca dentro da máquina, fazendo as medições constantes. Então, tem vários benefícios dessa quinta geração. Então, helicoidal ou espiral, a gente vai ver o porquê desses nomes. A translação da mesa que permitiu isso. Então, a mesa ela vai entrando dentro do equipamento do Gantry, permitindo agora a aquisição volumétrica de dados. E constante, né? Consequentemente, dá para agora fazer leituras em tempo real, né? Então, 3D, tempo real, por fases. A gente vai ver nesse desenho melhor como é que isso acontece. Então, a grande diferença. Antes era feito em slices, em pedaços, em cortes. Então, eram vários cortes, só que tinha esse espaçamento aqui de informação, ó, de 2 segundos, de 18 segundos, de 10 segundos. E agora não, agora é constante. Então, eu vou medindo e eu tenho todas as medidas, todos os dados para eu formar a minha imagem.
Eu vou sobrepor esses dados, essas imagens, essas informações, vou ter uma mesma informação várias vezes do mesmo local, então eu vou ter uma imagem com muito melhor qualidade, né? Eu consigo fazer esse somatório, essas medidas, consigo continuar a imagem com muito melhor qualidade, sem perda de informação. Inclusive fazer 3D e fazer tempo real, porque é contínuo, né? Então, esse aqui realmente foi o grande ganho, o grande avanço da tomografia computadorizada. Tá? Vai ter isso aí na lista de vocês, provavelmente cair nas provas. Esse aqui é bem importante, tá, pessoal? Então, é a rotação do tubo, a detecção contínua, radiação também é contínua, aquisição de dados contínua, movimento da mesa contínuo. Ele vai entrar numa forma periódica, né, para a gente ter a questão desse cálculo aqui da forma correta, né? Então, a mesa vai entrar de forma periódica, constante, contínua. Dentro do Guenther, eu vou ter essas medidas contínuas também. Eu vou conseguir tirar problemas, por exemplo, de respiração, problemas na imagem. E ganho outras informações também. Então, como é que essa imagem é gerada? Né? Tem um raio-x, ele passa por vários tipos de tecidos, né? Ossos, tecidos moles, água, gordura, ar, tudo isso aqui tem no nosso corpo, né? E alguns outros tecidos também. São de diferentes densidades, né? Então, o osso ele é muito mais denso do que o ar, por exemplo. O raio-x vai passar no osso, ele vai ser de grande parte absorvido e vai ser detectado lá do outro lado uma pequena corrente apenas. De contrapartida, o raio-x, quando ele passa no ar, ele vai passar quase todo. Ele vai ter uma grande corrente lá no detector. Então, dependendo do material, ele vai ter diferentes níveis de absorção, por causa das suas diferentes densidades. Né? Um tecido, ele é muito mais denso que a água, que é muito mais densa que a gordura. Então, vou ter diferentes medidas de corrente. E o que é que essas correntes vão me gerar? Diferentes valores numéricos. Esses valores numéricos, eu posso transformar essas escalas em cores. Esses quadradinhos, essas cores, eu vou constituir a imagem. Então, esse aqui é o princípio do raio-x comum, que é o mesmo princípio utilizado na tomografia computadorizada. Beleza, pessoal? Vou dar uma pausa aqui. Vou no chat aqui para ver uma coisa. Professor, como é feita a instalação da tomografia computadorizada? Tá, posso falar. Tem mais alguma coisa? Alguém quer interromper? Quer falar? Tranquilo, então? Todos estão acompanhando a apresentação, a voz, tá tudo ok? Tudo certo. Beleza. É bom verificar, né? Porque senão, calma, pouco eu tô falando sozinho aqui. Beleza. A instalação da tomografia, uma máquina dessa geralmente nos hospitais, tá? Ela já vai estar instalada, porque é uma máquina de grande porte. E se alguém for ter que instalar, não vai ser o técnico, não, tá? Geralmente vai ter uma equipe mais, até da própria marca, especializada para esse tipo de instalação, que é bem complexa, porque você tem que fazer várias medidas, inclusive da sala, da parte de... o fabricante ele dá um apoio, um suporte, né, na venda, na instalação, e aí vocês vão até poder estar lá e tudo, para estar acompanhando, para estar aprendendo, mas não vai ser você sozinho que vai fazer essa instalação, não, pessoal. Porque isso aí é uma máquina de grande porte, uma máquina de grande complexidade, de alto nível de complexidade. Então, o fabricante é uma máquina caríssima, inclusive, né? Ele vai ter que dar todo o suporte aí, nessa parte de instalação. Tem que medir a sala, tem que ver a parte se está vazando raio-x, né? Se a sala está bem vedada, né? O pessoal coloca um material específico nas paredes, por exemplo, chumbo, né? Metais pesados.
Então tem que ver a parte estrutural, né, da sala, porque se ela, a parte estrutural mesmo de engenharia civil, se a sala comporta aquele peso, né, do material, já pensou, a máquina cai, quebra, cai lá embaixo, né? Então tem que ver, porque vai ter vedado com chumbo também, tudo. Então é uma sala pesada. É uma sala pesada, uma máquina pesada, e tem que estar bem dentro dos parâmetros de segurança, tá? Então é bem complexo essa parte de instalação aí. Mas é bem interessante, sim. Basicamente, você tem que ver essas coisas que eu falei para uma instalação de uma máquina desse tipo, ressonância magnética, tá? Tem um barulho muito alto no exame. A apresentação está aqui, né? Tem um barulho muito alto na hora do exame e tal, que pode atrapalhar outras salas do hospital, mas principalmente a parte de raio-x mesmo, vazando da sala, né? O operador que vai estar numa salinha, no vidro, separado também, para não ter, pegando essa exposição todos os dias, né? O técnico que vai estar lá manuseando, porque aquilo ali vai aplicar para a saúde dele a longo prazo, né? Ele pode gerar um câncer nele aí, então essa parte de instalação é bem crítica mesmo. Tá? Não é vocês que vão ter que tomar cuidado com essa parte, não necessariamente, tá? Vai ter alguém junto. Principalmente da fabricante lá, quem vendeu para o hospital, beleza? Mas a gente vai falar ao final um pouquinho lá. Eu não sei se tem essa parte específica, mas tem a parte que vocês devem se preocupar quando vocês estiverem em contato com esse tipo de equipamento. Tá? Geração da imagem, então, vamos voltar um pouquinho aqui, só para lembrar que a gente então teve diferentes intensidades de corrente e gerou diferentes valores numéricos que gerou diferentes cores. E essas cores geram as imagens, né? Então, essas cores são jogadas aqui, por exemplo, em linha, e vão ficar as linhas aqui, ou colunas, linhas e colunas, e esses números vão gerar as cores, ó. Os tons de cinza, né? Professor, mais uma dúvida aí. No caso, nessa foto aí que o senhor tá com o mouse em cima, é aí que, no caso, identifica quando tem tumores ou e tal, é? Aí, no caso, muda a cor aí? Isso, então como é que é isso aqui? Isso aqui é a foto, né, da cabeça do cara, dentro da cabeça do cara, do cérebro dele, né? Se tiver alguma malformação, algum tumor, né, qualquer coisa que o médico queira identificar, ele vai ver pela foto, é como se você estivesse tirando a foto dentro da cabeça da pessoa. E o médico, ele é formado para fazer essa leitura, né? Aí, no caso, ele vai mudar, no caso, a cor. Não. Nós, aqui da engenharia, dos técnicos, nós das exatas, nós fazemos gerar essa imagem, esse resultado aqui, para o médico avaliar. O médico é o cara que estudou o cérebro para falar, ó, esse cérebro está normal, esse cérebro não está tão legal, tem um tumor aqui, ó, tá vendo aqui, ele vai mostrar. O médico que vai fazer esse diagnóstico. Tá ok. Nós trabalhamos para os médicos, né? Para os enfermeiros, para os agentes da saúde. Nós damos as ferramentas. O médico, ele não sabe programar nem essa máquina, nem tratar essa imagem, nem fazer a máquina, nem fazer a manutenção, ele sabe nada disso. O médico, ele basicamente vai pegar, o trabalho dele é saber doenças, né? Tratamentos. Então, ele vai pegar essa imagem e vai falar, ó, tá errado, o paciente tem que fazer tal tratamento, né? A nossa parte é até aqui, ó, gerei a imagem. Beleza? Então, sabendo disso, como a gente conseguiu constituir essa imagem aqui, então? A gente pegou os números daquelas correntes lá, jogou numa matriz, a gente chama isso aqui de matriz, e aí o conjunto de matrizes, uma em cima da outra, empilhada, eu gero uma imagem 3D, né? São várias cores. A partir de onde eu olho, eu consigo ver as imagens, né? As diferentes setores, né? Eu quero ver de cima, aí esse é o corte por cima, aí você vê o cérebro de cima. Quero ver agora de lado, aí tu vai fazer um corte das matrizes aqui, desses números aqui, né? A máquina, ela consegue gerar o volume inteiro. Esse volume, ele é chamado de voxel, tá? É um elemento de números de volume. E o pixel é um número solto.
35 aqui é o pixel, pixel. Cada quadradinho é o pixel. O conjunto de pixels vai gerar para a gente um elemento de volume, que é o voxel. Beleza? E esses números é um valor de densidade. Um valor de densidade. Mais escuro, mais claro. Mais claro é menos densidade. Né? Ar. É aqui, ó. Tá o crânio da pessoa aqui. Aí tem uma camada de ar. E você sabe, o cérebro não é colado lá. Ó. Aqui é o crânio. Aí tem ar. Aí vai ficando... Né? Aqui tá bem... também... Aqui no caso é ao contrário, tá? Mais branco é mais denso. E menos branco, mais para preto, é ar, que é ar. Ó. Na cabeça da pessoa que é ar, ó, ar em volta aqui, crânio e o cérebro aqui tem um espacinho. Então a gente consegue diferentes níveis de tom de cinza. Eu vou chegar um pouco naquela questão lá das cores que você está falando depois, tá? Um pouquinho mais complexo. Mas é o mesmo princípio. Você vai ter números, só que a escala desses números vai ser maior para você ter as cores, tá? Vou chegar lá. Esse aqui é o princípio de formação, como as imagens são geradas. Então, esse aqui é o mais importante para a gente entender o início de tudo, né? O princípio de funcionamento. Então, aqui o princípio de funcionamento é esse. Essa imagem é perfeita, essa imagem que vocês têm que lembrar sempre dela. Tá? Eu coloco para vocês na prova, se for o caso. Mas lembra da explicação. Eu quero que vocês saibam o que está acontecendo aqui. E aqui está o resultado daqueles números lá que gera a imagem. Beleza? Aquela questão lá do número do CT, que é o número coeficiente lá de densidade, pegaram a escala, né, em homenagem ao criador da DC. Então, fizeram a escala. Não precisa decorar o nome dele, não. Mas tem que saber que tem uma escala padronizada para tomografia computadorizada, TC. CT é em inglês, tá? É TC em inglês. Não, é a mesma coisa, não preocupa. Se você ver TC ou CT, é a mesma coisa. Então, o que é esse número de CT? Eles pegam a densidade da água como padrão, como referência, que é essa densidade aqui, e jogam zero nela. E daí eu mido as coisas por mais denso ou menos denso que a água. Aí fica mais simples. Então, em vez de eu pegar esses números feios aqui, eu jogo para essa escala aqui, ó. Para essa escala aqui. Por quê? Porque fica mais fácil de eu falar. Lá para o meu programa, para os meus números, quando eu for ver a matriz, esses números aqui do que esses aqui. Tá? É mais visual. Então, acabou que ficou como? Eu tenho lá a densidade da água. 0,180. Da água aqui, ó. Zero. Praticamente zero. Que é o do ar. É muito pouco denso. Muito pouco denso. Só tem um trezinho aqui. Então, 0 menos o da água dividido pelo da água. Então, fica o da água dividido pelo da água. Praticamente 1. Né? Isso aqui dá 1. Vezes 1000, que é um contraste. É só para o número ficar mais visível para mim. Tá? Eu vou ter o valor do A, que é menos 1000. Então, menos 1 vezes 1000, menos 1000. Então, o A seria menos 1000, e o osso, com esse mesmo pensamento, você jogando lá na forma, vai dar aproximadamente em 1000. Tá? Então, é uma escala que fizeram para facilitar a visualização, né, e diferenciar diferentes tecidos, né? Músculo, matéria branca, matéria cinzenta, sangue. Ó, o sangue é um pouquinho mais denso que a água e é um pouquinho mais denso que o fluido lá do cérebro e da espinha, né? Que é a parte do sistema nervoso. Então, o sangue é um pouquinho mais denso. A gordura é menos denso que a água. O pulmão é menos denso que a água também. Porque o pulmão ele tem muito ar e tem um pouco de tecido também. Né? Então, ele é um conjunto de tecidos. Aí ele tem essa composição, vai dar esse número aqui, esse valor. Né? Então, é
uma ideia para vocês entenderem como é que a gente faz a diferenciação lá na imagem, como é que aquela imagem é gerada a partir daquele número que a gente mede lá de corrente. Então, tem uma escala assim, só para vocês entenderem o funcionamento, não é para decorar escala nem fórmula, mas entenderem por que esses números são formados. Tá? Funcionamento, então, aqui os componentes que compõem a tomografia computadorizada, então vai ter um monitor e um console, com a CPU, onde vai fazer o tratamento das imagens, com as configurações de pré-exame e pós-exame, tá? Eu vou falar lá, ó, eu quero o colimador de tal jeito, o raio de tal jeito, de tal força, vou fazer as configurações prévias, e as partes de processamentos também via software, que geralmente é o software da própria máquina, da própria empresa que vai vender a máquina, já fornece um software de tratamento dessas imagens. Tá? Vai ser um software dedicado para aquilo ali. Então, existem softwares melhores, piores, com máquinas melhores, piores, mas a ideia é a mesma, tá? Vai ter um gerador, para não dar também essa questão da estabilidade, se falta energia, é um no-break, o gantry e a mesa. Então, são os principais componentes do tomógrafo. Os princípios físicos é o que a gente estava vendo, né? Então, tem uma produção ali de raio-x com uma certa tensão, né? Que vai ditar a força, quanto que ele vai para dentro, né? De amplitude no tecido. E a intensidade. A corrente vai ditar a intensidade, né? A força e intensidade, tensão e corrente. Lembrando que a tensão, ela empurra a corrente, né? Ela empurra 1 ampere. E 1 ampere é o movimento de elétron, né? Velocidade do elétron vai. Então, também dá para ter essa noção. Mudando esses parâmetros, você vai estar mudando o quê? E aí vai ter, então, a atenuação dos raios-x, né? Porque vai ter uma barreira ali, no caso, a gente quer medir, a barreira vai ser o próprio paciente. Então, o paciente vai atenuar, né? Vai ter um gasto desse raio-x aqui para medição, né? Então, a fonte vai ser maior do que o detectado, e eu vou ter que medir esse número aqui para eu formar a imagem. A ampola do raio-x é semelhante à convencional, do exame de raio-x convencional. Professor, no caso, o paciente, ele vai gerar uma resistência, né? Contra o raio-x, é isso? Não é exatamente uma resistência. Pode ser feita essa analogia, tá? Pode ser feita essa analogia. Pensando que o paciente é um resistor ali no meio do caminho da corrente, tá? É porque é raio-x, né? Ele vai atenuar o raio-x. Não é uma corrente específica, né? É um raio-x. É um raio específico. Ele vai atenuar. Então, ele vai atenuar, ele vai atrapalhar o raio passar inteiro, entendeu? Mas pode ser feita essa analogia sim, tá correto. É o que o resistor faz com a corrente. Vai gerar DDP. Então, o raio-x ampola lá é convencional, a do raio-x comum para tomografia. Tá? Geralmente ele já tem um quilowatt aqui fixo, né? Ou esse que eles utilizam. Vai mudar de uma máquina para outra muito questão do relação aos canais. Vou mostrar também o que são esses canais, o que eles fazem, qual a diferença de uma máquina para outra. Quais são as aplicabilidades dessas máquinas com diferentes números de canais. E os raios, então, eles são filtrados, né? O paciente ali, o paciente recebe então, essa energia, alta radiação, mas ele é filtrado antes, tá? Coisa que o cara lá no início não fazia, né? Por isso deu problema lá com relação a células cancerígenas, né? O feixe de radiação é colimado, né? Lembra que tem aquele colimador para formar o leque. Ele vai ditar ali quanto vai abrir, vai ser mais o leque vai ser mais abertão, vai ser mais fechadinho, ó. Esse aqui tá mais aberto, esse aqui tá mais fechado. Na verdade é por causa do 3D aqui, né? Mas seria um modo de ver aqui. O que é esse colimador? Esse colimador vai falar quanto aberto o raio vai estar incidindo no paciente. Que vai ser para diferentes aplicações, né? Diferentes órgãos, diferentes diagnósticos. Esse parâmetro pode ser ajustado
do operador antes de iniciar o exame, aquilo que eu falei. O cara vai ter um pré-condicionamento aqui, o técnico lá de radiação lá vai falar, ó, vou querer um exame para a cabeça. Aí a máquina já sabe quanto que ela bota direitinho lá para a cabeça, para ver o cérebro. Então, essas configurações geralmente já estão pré-estabelecidas no software, porém você pode personalizar também uma configuração, né? Sempre tem essa parte também que deixa em aberto, tá? Espessura da imagem de acordo com a espessura do feixe, né? Foi programado lá antes, aí vai ter a espessura da imagem, o tamanho da imagem, né? A questão da amplitude desse feixe aqui, menor ou maior. Algumas vantagens lá da TC espiral, eu já falei algumas vezes, mas aqui está mais detalhado, isso aqui é bem importante, tá? Esse slide. Tenta pensar logicamente nisso aqui, porque que é tão vantajoso com relação ao que era em slice, em pedaços, em setores, né? Então, quais são as vantagens? O scan ele é volume, porque ele é constante, lembra? A gente consegue, em apenas um segundo, ou seja, uma respiração, pegar várias imagens, né? A gente consegue fazer a composição de imagem, a imagem fica com melhor qualidade. Isso aqui é bem importante, o principal avanço, eu diria. Nenhum vazio de informação, né? Você não tem falta de dado para compor imagem, você não perde informação, você não perde um dado importante ali. Talvez a movimentação até você perderia, passaria uma doença ali que você não viu. Então, essa parte, você não tem nenhum vazio de informação. Tá? As imagens sobrepostas, a gente chama de overlapping. Não precisa decorar esse nome aqui não, mas você tem que lembrar que são várias fotos na mesma hora em várias direções. Então, eu consigo fazer, como as informações são contínuas, eu consigo fazer uma composição dessa imagem e reconstruir ela de uma qualidade melhor de imagem, inclusive sem doses de radiação adicional. Eu não preciso ficar tirando tanta foto ali, porque eu já consegui mais rápido tirar mais fotos. Eu não preciso ficar expondo o paciente à radiação ionizante, a raio-x, mais do que precisa, entendeu? Então, você diminui a exposição à radiação ionizante, você consegue fazer o exame mais rápido, ele é menos incômodo também, né? O paciente, o exame ele fica mais rápido. Então, a alta qualidade de dados, eu consigo uma visualização, inclusive 3D, ou uma imagem mesmo em 2D, mas com a resolução bem melhor. E tem técnicas de pós-processamento melhores também, porque você tem mais dados. E no processamento é muito importante você ter dados. Tá? Então, tanto o pré e o pós-processamento, ele fica mais tranquilo quando você tem mais dados. Tá? Redução dos artefatos respiratórios de movimento, se o cara mexer na máquina, a questão da respiração e tudo mais que a gente falou, por todos esses fatores aqui. Então, você não tem tanta influência externa de movimentação na imagem, a imagem fica muito mais fidedigna, fica muito mais real, de fato, com o que a gente quer ver ali e medir. Algumas vantagens. Aí eu falei da redução do tempo do exame, mais conforto do paciente, menor dose de radiação, já falei lá no outro. Melhor visualização de estruturas vasculares, porque isso aqui era muito difícil, sem a espiral. Estruturas vasculares são muito mais detalhadas, é muito mais difícil de você ver, né? Você vê coisas menores, mais sensíveis, né? Inclusive a gente consegue hoje ver o sangue correndo em tempo real, coisas assim que não eram imagináveis, né? Com as tecnologias anteriores. Então agora a gente consegue ver coisas em tempo real, o sangue lá mexendo no paciente, se for alguma aplicação vascular, tá? Agora é possível, né? Fazer também. Menor quantidade de contraste, então porque a gente consegue qualidades melhores, com processamento, com mais dados, com mais imagem. A gente não precisa mais tanto do uso do contraste, né? Na maioria dos casos não precisa mais de contraste. Só mais alguma coisa de vascular, de cardio. Então, né, para coração, para vascular, a gente ainda usa alguma coisa de contraste às vezes, nem sempre. Então, menor quantidade mesmo que use menor quantidade, ela já é bom, porque o contraste é bem problemático, né? A gente vai ver isso principalmente lá na ressonância magnética. Vou falar um pouco mais de contraste. Aí tem a parte das questões de alergia, né? Pode dar choque anafilático, pode dar várias coisas que contraste é bem perigoso.
se mal manipulado. Tá? Existem vários tipos de contraste, alguns são mais tranquilos, os de iodo, base de iodo são mais complicados, principalmente com relação à alergia. Reconstrução de todos os cortes, então, consegue muitos cortes de várias direções e tal, você consegue compor a imagem, reconstruir, faz uma retrospectiva muito melhor, né, reconstruções multiplanares, tridimensionais, que eu já falei. A Angio é a aplicação vascular, tá? Angiotomografia, então é aquela que você consegue ver o sangue lá em tempo real, tal, que eu estava falando. Até consegue colorir, ver muito bem os tipos de materiais diferentes, de tecido, de compostos diferentes. Aí dá para fazer endoscopia virtual hoje. Então, o que é essa endoscopia virtual? Em vez da tradicional de enfiar a mangueira, né, com a câmera no paciente, então seria um exame intrusivo, que é muito mais perigoso, né, por alguma aplicação, alguma coisa, muito mais incômodo, né, a gente consegue fazer hoje já o exame um pouco mais caro, bem mais caro, né, porque tomografia, mas consegue fazer, se o paciente às vezes não consegue, não pode ter essa questão de colocar a câmera lá, endoscopia tradicional, você faz a endoscopia no paciente, vê toda a questão dos órgãos e tudo mais interno, pela tomografia computadorizada. Isso aqui é bem interessante. É uma tecnologia bem legal. Então, imagens contínuas, sem perdas de lesões por deslocamento de órgãos internos. Então, o nosso corpo lá dentro também mexe, né? Mexe lá dentro. Então, acaba atrapalhando um pouco também. E essa questão da espiral, ela consegue também, porque tem várias imagens, várias informações, tudo aquilo que eu já falei. Não tem tanto problema de deslocamento dos órgãos internos. Sobre os canais, então, tem máquinas aí mais simples, com 2, 8, 16 canais, para aplicações mais simples, que você não precisa de tanto detalhamento, de tanta informação, é uma coisa mais simples, mais barata, mais direta ali, imagens mais tranquilas, você consegue com esse tipo de máquina já. Quanto mais para cá, a máquina consegue fazer mais coisas, né? A máquina fica mais cara também, o exame fica mais caro também. Então, você não vai obter uma máquina 320 canais, essa aqui, para aplicação de ver osso. Ver osso você consegue aqui já tranquilo, entendeu? Então, você não precisa comprar essa máquina já é mais avançada para aquilo que eu estava falando. Angioplastia, esses procedimentos mais de vasculares, cardios, aplicações mais avançadas, com mais detalhamentos, cores, etc. O coração. Então, essa é a questão dos canais. O custo aumenta para cá, mas o poder também aumenta para cá, tu consegue imagens melhores e mais aplicações, e aqui o custo diminui e você tem menos aplicações. Por quê? Porque como é feito isso? São os canais, né? Então, por exemplo, vai fazer lá a medição, eu tenho 2 canais, eu consigo fazer 2 medições simultâneas, por exemplo. E aqui eu consigo fazer muito mais medição, né? 256 medições, 120 medições. São canais, né, em paralelo, que vão trabalhar ali na máquina. Vão conseguir medir aqui os detectores. Então, são detectores muito mais sensíveis do que os de cá. Então, detectores mais caros também. Beleza essa parte? É questão de lógica, né? Então, representa mais qualidade e agilidade na execução do diagnóstico. Então, o exame aqui também vai ser muito mais rápido, né? Com muito melhor qualidade. Beleza? Tudo vai depender da aplicação, tá, pessoal? Aqui uma aplicação interessante, alguns equipamentos no mercado não tão falados assim, né? Essa aqui é uma aplicação para odontologia, reconstrução de crânio, reconstrução facial, para fazer algum apelo cirúrgico aqui, alguma reposição, porque a cadeia dentária ela mexe com toda a nossa parte estrutural do crânio, né? Então, aplicação de tomografia para odontologia, bem interessante. Aqui uma máquina
que consegue fazer tomografia computadorizada móvel, né? Então, tem uma bateria aqui, olha, aguenta de 8 a 10 horas de operação, né? Com uma única carga. Então, você carrega ela lá, ela consegue usar de 8 a 10 horas. É um móvel Lug, é uma unidade móvel de tomografia computadorizada. E olha a bateria que ela usa aqui, ó, tecnologia de lítio. A gente estava vendo lá com relação aos carros. Ela usa mesmo os componentes químicos aqui, a bateria química de lítio. Mesma tecnologia utilizada na bateria de celular. E muitas outras coisas, né? Agora, nos carros também. Tá? Então, é uma tomografia de 32 canais. Bem interessante aí. Deve ser caro também pra caramba, né? Deve ser bem cara. Se eu não me engano aqui é da Johnson Johnson. Tá? Não sei se tem no Brasil, não deve ter. Mas achei o exemplo, aplicação bem interessante. Você quer ir num lugar mais remoto, você está fazendo uma campanha de saúde, ou alguma emergência em específico, né? Algumas aplicações aí. Uma carroceria e um caminhãozinho aí. Aqui um pouquinho sobre tratamento digital, processamento digital de imagens, né? Imagens médicas. Aqui alguns presets, um exemplo de software de uma máquina de tomografia. Então aqui você seleciona aqui as opções de ganho, de tudo mais, para exames específicos, né? Muitas vezes tem exames já pré-selecionados aqui, você vai escolher o que você quer, ele já te dá os parâmetros, ou parâmetros personalizados. Esse aqui é a cara de um software, né, web, bem interessante aí para scanner CT, ó. Desculpa, pessoal. E aí, tem o processamento pós também, né, você consegue fazer muita coisa nesses softwares, pós-exame, tá? Processamento prévio e pós-exame, dá para fazer os dois. E aí existem outros softwares também para pós, para pré, né? Mas geralmente a máquina te fornece já fornece um básico lá, e já faz bastante coisa, de acordo com a função da máquina. Um pouquinho sobre manutenção aqui, o que a gente deve, principalmente, prestar atenção nesses equipamentos? O que é mais importante nesse tipo de equipamento? Os laudos radiométricos. Isso aqui tem a ver com as emissões lá de raio-x, para ver se está dentro dos parâmetros da Anvisa. Tá? Isso aqui é muito importante, para ver se está mais, principalmente se está mais, né? Senão vai emitir muito raio-x no paciente, né? Então, os exames radiométricos, que é feito com phantoms, né? Os phantoms são bonecos, né? Aqueles bonecos para fazer o padrão, ele dá uma medida lá padronizada, de acordo com o manual lá vai estar especificado daquela máquina. Os laudos de fuga radiométrica para os ambientes. Lembra que eu falei lá da questão de vedar bem o ambiente, vai ter uma legislação específica para isso, para não deixar passar essa radiação, né? E prejudicar mesmo, né? As pessoas que estão trabalhando ali em volta, principalmente o operador, né, que vai estar ali todo dia, operando esse tipo de máquina bem perigoso. Então tem que estar bem vedado. Controle de qualidade da imagem. Então vai ter também um phantom lá, vai ter um tipo de teste na própria máquina que você vai fazer com uma certa periodicidade, que vai falar se está dentro dos parâmetros que a máquina espera. Então vai ter os presets lá, vai estar tudo certinho já. Você vai ter que fazer aquilo ali de tanto e tanto tempo, de acordo com a minha máquina vai falar. Ó, meu aqui no manual é de 2 em 2 meses, eu tenho que ir lá e testar lá se a qualidade está ok. Se estiver fora, tu tem que ligar para... Geralmente, se você liga para a fabricante, para eles lá, eles acabam resolvendo, até por questão de garantia e tudo mais, é uma máquina muito cara. Não necessariamente a gente tem que ficar arrumando esse tipo de máquina. A gente tem que manter o funcionamento dela, operando bem no hospital e com segurança. Então, esse é o trabalho, principalmente do técnico, né, em biomédica, equipamentos biomédicos, é saber ali se a máquina está ok. E aí, sim,
tem muitas máquinas também que já tem a parte de IoT, né? Internet das coisas. E consegue, se der alguma coisa lá errada, ela já envia um sinal para a fabricante, se ela estiver ligada à rede, e diz que tem algo errado. E a fabricante vai te ligar já, ó, a máquina deu lá um alerta, tal e tal, dá uma verificada, e qualquer coisa a gente vai aí. É bem... Hoje já existem essas tecnologias, né, para nos auxiliar. Mas tem que sempre fazer as periódicas de acordo com o manual, né, de cada máquina. Isso para praticamente qualquer equipamento, né? Só os testes vão ser diferenciados de um para o outro, mas todos eles têm essa questão da periodicidade. Ó. De quanto tempo você tem que olhar lá a questão do funcionamento do equipamento, das calibragens. Tá lá a portaria da Anvisa, ó, ela fala direitinho as datas, quais testes devem ser feitos e quando. Isso é manutenção. Basicamente isso aqui. Aí, o que geralmente dá problema nessa máquina? O tubo, muito importante, né? Onde vai estar saindo lá o raio-x. O gerador de tensão. A parte dos consoles, dos softwares, geralmente pode dar problema lá no software, no computador, uma besteira, às vezes, inclusive uma atualização, atualização de segurança, uma atualização do próprio firmware, do software, que pode dar toda uma problemática, você está achando que é a máquina, mas simplesmente ou o computador está com algum problema, até vírus, ou precisa dar uma reiniciada, o software dá cracha lá, dá problema, não abre. Então, assim, às vezes você fechando e abrindo o programa, atualizando o programa, ver se ele está atualizado, ligando e desligando o computador, iniciando o computador, né? Algumas coisas, assim, simples, que muitas vezes resolvem, tá? Então, isso é importante. Aí você, depois você pode dar uma olhada na máquina em si, nos testes, né? De segurança, compatibilidade, nos Phantoms lá. Mas... olha de trás para frente, sempre. Do mais simples, o que você acha que é, para o mais difícil. Por quê? Porque você evita muito trabalho desperdiçado, você ganha muito tempo. Né? A gente tem que ter esse nível de poder de investigação quando a gente trabalha com equipamentos. Né? A gente tem que descobrir o problema dele. Para prolongar a vida útil dele, é interessante sempre aquecer o tubo de raio-x antes de usar. Tá? Deve ser aquecida após 2 horas de inatividade. Então, tá desligado lá, você dá uma aquecida. Igual você aquece o carro lá, aqueles carros mais antigos, de carburador, né? Na injeção eletrônica. É bom dar uma ligada na máquina lá, para aquecer o tubo. 2 horas antes dos usos, tá? Após o aquecimento do tubo, é conveniente, pelo menos uma vez no dia, fazer a calibração dos detectores. Então, a gente vai fazer a calibragem. Calibração é muito importante porque vai manter a máquina ali funcionando dentro dos padrões que ela foi criada para funcionar. Para ter qualidade de imagem, né? Parte de energia, tudo mais. Então, calibragem é sempre muito importante em qualquer equipamento médico. Segurança. Aí já é questão do uso, né? Do uso, da manutenção um pouco também. Cuidados, né? Nós devemos ter. Todo paciente deve ser considerado de risco, porque é um exame incômodo, é um exame que às vezes tem contraste, é um exame que o paciente vai entrar na máquina, tem um barulho, tem a questão da claustrofobia, tem várias questões, tá? Envolvidas, então sempre considerar o paciente de risco, não vai achar, não, esse é um exame simples. E a questão principal da radiação, né? Nesse caso aqui. Condições clínicas, patológicas antes de administração de contraste. Porque, né, tem que ver se o paciente já teve alguma avaliação médica para saber se ele tem alergia ou não, alguma coisa assim. Problemas de coração, pressão, alguma coisa assim que pode atrapalhar no exame, né? Não pode fazer com mulher grávida esse exame aqui, por exemplo, porque tem radiação, vai botar radiação lá no bebê? Não pode. Aí ela faz uma ressonância magnética, entendeu? Então tem solução para todos os casos, tem que analisar sempre os casos. Evitar artefato metálico, porque a máquina puxa, né?
puxa a ressonância magnética, tá? A máquina tem radiação, vai fazer aqueles artefatos lá que a gente viu lá no caso lá da mulher do cara que descobriu o raio-x lá nas antigas. Vai dar artefato na imagem, vai estragar a imagem, não vou conseguir ver a imagem. Tá? Colar, essas coisas não vai me atrapalhar o exame. Tá? Cuidado para não direcionar o feixe no olho do paciente. Questão da massa, né? Quanto que o fabricante fala, ó, lá, 150 quilos. Né? Se tem que ver isso antes, né? Você vê o paciente mais pesado, você tem que dar uma verificada lá no manual, até quanto que a máquina aguenta, até questão também de volume, né? Se ele vai conseguir entrar tranquilamente na máquina. Então, tem que fazer isso também porque tem solução para isso. Aí já existe o arco cirúrgico, por exemplo, né? Caso queira utilizar nesse tipo de paciente. Existem outras soluções, né? Sem ser entrar na máquina. A parte de energia, tá? Alimentação elétrica, lá do no-break e tudo mais, que eu falei. A parte lá do software, que eu falei também, às vezes, se reiniciar o software, desligar o computador, você consegue já resolver, dar uma olhada nas atualizações do software. Cuidado com a angulação, né? Durante o exame, para o paciente também não cair fora, essas coisas assim, o posicionamento do paciente, né? Questão das fobias também, que o equipamento é fechado, né, com barulho. Então, só uma recapitulação aí da aula, para a gente encerrar e para as dúvidas, finalizar. Então, 1895, raio-x. 1972 teve a primeira tomografia computadorizada. Ela foi lá da primeira geração até a quinta, que é a helicoidal ou espiral, que é a que temos até hoje, de uma máquina mais antiga que temos até hoje aí, dos anos 70. Formação de imagem médica, é para isso que ela serve. É um equipamento, os equipamentos de TC mais atuais, né? Temos aí até para exame de vascularização, parte de cardio. Então, temos coisas bem legais, bem atuais aí, já no mundo hoje. A manutenção desse equipamento é muito importante, porque é um equipamento muito caro, é um equipamento que agrega muito ao hospital com relação até ganho de dinheiro, então para eles é importantíssimo, né, a manutenção desse equipamento, que ele continue funcionando bem, né, tem várias aplicações com esse equipamento, vários diagnósticos possíveis de ser feitos nas diferentes áreas da medicina, então é um equipamento muito caro, muito importante para o hospital, que demanda um grande investimento inicial, principalmente ali, e algum investimento de manutenção também. Então, equipamento bem importante, bem caro, é importante essa questão da manutenção. Falar de uma besteira, você perder um equipamento desse aí é complicado. Existem as questões dos aspectos de segurança, como eu acabei de falar, tá? Principalmente a questão lá do contraste, quando necessita o uso do contraste. O contraste é meio complicado, então tem que ter essa questão da segurança aí. E exposição à radiação, né? O equipamento, ele expõe raio-x. Então, também ver esse acompanhamento aí, se o paciente está fazendo o exame muito, também não pode fazer, tem que deixar um certo período sem fazer e das diferentes aplicações e casos, né? Bom, vantagens lá do TC mais atual em espiral. Ele vê, né, a questão do contínuo, tá? Consegue ver diferentes melhores qualidades na imagem, e ele consegue aqui um erro bem baixo, né, se comparado ao raio-x convencional. É uma aplicação que permite mais qualidade na informação, na imagem, né? Às vezes você quer uma besteirinha, alguma coisa mais tranquila, lá, uma ortopedia, lá, para ver se quebrou um osso ou não, para ver o que vai fazer depois, faz só o raio-x lá, o médico vai receitar vai pedir um raio-x. Aí depois ele viu alguma coisa, ele quer um exame mais detalhado, com menos erro e tal, ele vai pedir uma tomografia, ou uma ressonância, ou um exame mais, né, mais aplicável lá para
para o diagnóstico que ele quer. Um ultrassom, né? Existem alguns tipos de exame de imagem. As desvantagens em relação do raio-x convencional para a tomografia. O raio-x convencional é só uma foto, né? Pá, bateu a foto, emitiu aquela quantidade ali de radiação bem baixa comparada à tomografia, né? Esse slide aqui também é interessante, tá, pessoal? Acho que tem na lista lá também. Então, é uma foto, menos radiação, né? Tirou só uma foto. O outro não, é constante, ele fica lá emitindo durante o exame todo. Então, ele tem muito mais emissão de radiação no paciente, né? Então, uma vantagem da TC com relação ao raio-x convencional e uma desvantagem aí com relação ao raio-x convencional. Aí algumas, a parte de referências aí. Aí eu fico à disposição de você tirar dúvida, essas coisas, e daqui a pouco a gente também finaliza a gravação para disponibilizar lá amanhã para vocês. E aí, pessoal? Deu para entender? Foi muito rápido? Todo mundo ok? Beleza. Então a listinha tá lá. Vou finalizar a gravação aqui, dar os últimos recados e estamos liberados. A lista de presença coloquei aí, tá no Moodle também, tá? Preencham lá até 10 horas da noite. Vou finalizar só a gravação aqui, aguenta um pouquinho aí.